Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, é o texto base para falar ao meu e ao seu coração. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fala assim comigo: e encontrareis. Fala: e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você e eu procuramos na vida, fala comigo, é descanso. Nós sempre procuramos a nossa zona de conforto, sempre procuramos estar em paz em diversas áreas, sempre nós nos motivamos a encontrar o lugar certo de repouso, aquele descanso sabático, aquilo que não nos dá trabalho, que não nos traz problemas, que não nos oferece risco. A nossa natureza é sempre buscar um lugar onde eu tenha alívio, onde eu me sinta bem, onde eu me sinta confortável. A pior coisa é você fazer algo que não quer fazer. A pior coisa é você ouvir alguém que você não quer ouvir. A pior coisa é você ser obrigado a fazer algo que você não quer fazer. Porque dentro de nós grita uma voz por liberdade, por paz, por tranquilidade. E às vezes você, por depender de tal pessoa, precisa fazer o que ele quer, mas não é o que você quer. Você não está confortável vivendo assim. Então a vida vai passando, e vai engolindo, e vai tomando, e nós não sabemos como reagir a ela. Nós ficamos procurando caminhos, meios, maneiras, formas, e tentamos formar dentro de nós uma consciência limpa, que nos empurre para o lugar do descanso. Pense numa pessoa que foi traída. Quando ele é traído, um homem, depois da traição, ele vê traição em todas as mulheres. Ele não tem mais descanso. Ele até busca uma mulher aqui, outra ali, ele tenta aqui, se envolver ali, mas se você puder fazer o raio-x por dentro, você vai ver que ele está sempre desconfiando dela, mesmo que ela nunca dê motivos. Por quê? Fala assim comigo: marca que ficou. Pensa numa pessoa que foi roubada na empresa. Todo mundo que trabalhar para ele nunca mais vai olhar com aqueles olhos inocentes e confiança. Ele vai desconfiar de todo mundo, ainda que ele seja honesto. Sabe por quê? Marcas. Pense em alguém que perdeu alguém, e que esse alguém era muito importante para ele, ou para ela. Toda vez, depois dessa perda, e se essa perda trouxe um choque emocional de realidade, não foi uma perda normal, e aquilo marcou profundamente, então ele já vive a vida preocupado com o amanhã. Ele não consegue mais viver o presente, ele está sempre com um pensamento no amanhã, ou no ontem. Mas a realidade dele, que era para ele aproveitar e viver, ele não consegue. Por quê? Fala, marcas. O inimigo é especialista em nos marcar. Então ele usa o nosso passado, as nossas descabeçadas, ele usa o nosso desejo, e tudo aquilo que nós sentíamos de necessidade,
Então ele vem e marca. Por que ele marca? Porque ele não quer que você viva o presente, e ele quer que você perca o seu futuro. Então o menino vai andar por aí, tentando conquistar tudo quanto é mulher, e não tendo fidelidade com nenhuma. Ele foi marcado, mas ele pode estar dentro da igreja, ele vai estar, mas dentro da igreja ele estará marcado. O inimigo soube como paralisá-lo, soube como segurá-lo, porque não deixa ele viver mais. Deus não pode usá-lo. De vez em quando ele vai exercer um ministério, uma função, porque ele acha dentro dele que estando na igreja e fazendo, exercendo qualquer ministério, ele está bem com Deus. Mas ele sabe que ele está marcado, ele sabe que ele não anda, ele sabe que ele não caminha, ele sabe que ele está amarrado, ele sabe que ele está cansado, ele sabe que ele não tem lugar de repouso. Tem um escritor argentino que se chama Jorge Luiz Borges. Ele escreveu o seguinte: todos os caminhos nessa terra levam à morte. Então ele dá uma conclusão no livro dele: perca-se, porque todos os caminhos que você escolher levam à morte. Basta vir para esse mundo, basta nascer, basta se entender como gente. E ele diz que a vida de todos nós é um passeio de, no máximo, mais ou menos 80 anos. Porque você vai morrer. Chegou aqui, respirou, começou a respirar, começou a evoluir e crescer. Muito bem, daqui a pouco você vai morrer. Ele quis dizer e enfatizou que todos os caminhos levam à morte. Então ele disse: a única coisa que as pessoas não estão fazendo é viver. Eles sabem que vão morrer, não estão preparados para isso e não sabem como viver enquanto caminham para morrer. E ele dá uma dica: perca-se na vida. E eu vou dizer quanto tempo faz que você não consegue se perder na vida. Porque se perder na vida é entender que quem é pai e mãe aqui só vai ter filho, bebê, durante 4 anos. Depois dos 4 anos o bebê não é mais bebê. Se você começar a pensar na vida, você vai ver que seu filho vai te chamar de papai e mamãe até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos é pai, ô velho, mãe, ô mulher. Você vai começar a entender a vida. Eles vão dizer assim: mãe, eu te amo, até os 10 a 12 anos, porque depois de 12 anos ele vai falar, ou ela vai falar, eu te amo para outra pessoa. Vai sair eu te amo para você, mãe, em dia das mães, dia de aniversário. A vida está passando, você está morrendo e não está percebendo, nós estamos sendo engolidos. Você tem uma média de 70 a 80 anos para viver, mas os seus filhos vão viver na sua casa até os 18, 20. Hoje está fogo, hoje vai ser até os 34, 49, mas era só para ser até os 20. Hoje metade dos 80 anos o filho fica em casa. Mas nós temos que aproveitar. Depois, os filhos já começarão a despedir dos pais e nós não percebemos que é despedida. Quando? Fala assim, quando ele construir a sua família. E por que nós não percebemos? Porque você liga para ele e ele responde. Porque o seu pai responde. Você está em outra cidade, em outro país, está longe, cuidando da sua vida, você já está se despedindo. Deus já falou: vocês estão se despedindo e vocês não estão entendendo. Vocês não conseguem fazer a leitura da sabedoria.
A única coisa é que não estou trazendo um choque emocional na despedida, porque você consegue falar com eles ainda em tempo real, mas vai vir um dia uma notícia dizendo: olha, corre para cá que sua mãe está ruim, está na pior, acabou, morreu. Então vem aquela famosa frase que todos nós nos cobramos: porque eu não fiquei mais tempo com ele, porque eu não dei mais tempo para ela, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E eu vou falar para você: você não soube se perder na rotina que criou, você não soube, você foi marcado e se perdeu na dor. Quando se fala perca-se na vida, saia dessa rotina criada por você ou imposta sobre a sua vida. Aprenda a cair de bicicleta, aprenda a se sujar na lama, aprenda a tomar chuva num dia de chuva, sai com seus filhos e toma chuva, aprenda a viver, morda, beije, abrace, irrite o pai, irrite a mãe, abrace o filho, beija, tome um banho de chuva, se não der para tomar um banho de chuva, tome um banho de mangueira com eles, aproveita a vida. Ande a cavalo, vai nadar no riozinho, vai brincar de peão, vai brincar de empinar pipa. Gaste tempo, saia da rotina, conte histórias. Gaste tempo com eles, esteja ali vendo o crescimento lindo que seu filho vai tendo. Participa disso. Não coloque só peso, obrigações, necessidades, você tem que fazer porque a sociedade empurra. Ria bastante com eles, participe da vida deles, crie memórias, vai pescar com eles. Não sei pescar, aprende a pescar, vai andar a cavalo, vai puxar o rabo do cachorro, toma unhada de gato, faz alguma coisa. Você precisa aprender a viver. A vida está passando, está voando, você não está percebendo. Felizes são aqueles que conseguiram um dia chorar de alegria porque encontraram um grande amor. A maioria das pessoas se casam e não é com um grande amor. É terrível viver com alguém que não foi seu grande amor, que não é o seu grande amor. Felizes são aqueles que conseguiram um dia chorar por amor. Meu Deus, eu estou chorando, mas não é de tristeza, é porque eu tenho você, é porque a gente está vivendo essa história. Você chora de amor. Você viveu um tempo, você viveu um grande amor um dia. Um dia minha mãe, eu mandei uma passagem para ela foi me visitar, e quando eu fui buscá-la no aeroporto, ela me abraçou tanto, mas tanto, e chorava, e chorava, e chorava, e não me soltava, e eu fiquei abraçado com ela, e ela falava no meu ouvido, enquanto chorava: paizinho, obrigado por eu poder abraçar o meu filho de novo, obrigado porque eu posso beijar ele, abraçar ele, que saudade, paizinho, obrigado pela oportunidade de novo ver meu filho. Eu estava ouvindo aqui ela falando com Deus e chorando no meu ombro aqui, no meu ouvido. Eu falei: mãe, calma, eu estou aqui. E ela não parava de chorar e orar e agradecendo a Deus porque estava ali abraçado comigo. Um detalhe, fazia 5 anos que eu não via minha mãe. A partir daquele momento no aeroporto, eu voltei para casa e eu comecei a preparar as coisas para voltar para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para cuidar das coisas do meu pai. Deixei o futebol profissional e eu fiz um pedido a Deus: permita-me viver com eles, enquanto é possível viver com eles. Porque eu produzi marcas de dor, de tristeza na minha mãe.
ela sentia a minha falta e eu achava que a minha vida era importante. Ela sofria com a minha ausência e eu achava que o importante era a minha presença só com a minha família. Mas eu produzia marcas de dor, de tristeza no coração dela. O inimigo é expert em produzir marcas na sua vida. E quando você se lembrar das marcas que foram produzidas, vai gerar uma profunda dor. E ele quer te aprisionar nessa dor. É isso que eu vim falar com você hoje. Feridas, marcas, cicatrizes, verbos de morte que nós utilizamos, atitudes que nós tomamos teimosamente, orgulhosamente, só para contrariar alguém, só porque nós não queremos dar o braço a torcer para ninguém, só porque não somos humildes o suficiente para ouvir o conselho e receber a correção. Então, começamos a ver a vida sem cor, a vida sem desafio, perde-se o sentido de viver. Nós começamos a analisar tudo por dentro, onde todo amanhecer agora é sem beleza, ele é mecânico, ele é automático. Eu já sei que o sol vai surgir, que o dia vai nascer, e dentro de mim ele é todo desesperança, porque eu não sei lidar com a situação, eu não sei reagir ao golpe que eu sofri, eu não sei como não eternizar a minha dor, a minha tristeza, a minha separação, o meu divórcio, a traição que eu sofri, o prejuízo que eu levei, a queda que eu levei, é sempre a pior. Eu eternizo isso dentro de mim e vivo lá atrás. Eu perco no meu campo visual o meu futuro, e eu vou levando a vida como dá, porque agora eu tenho família, eu tenho que sustentar. Às vezes eu não sei como medir isso. Como é que eu vou experimentar esse choro que dura uma noite, sem que eu possa sequer imaginar, ou sem perder a esperança de que ao amanhecer a alegria virá? Porque quando eu experimento o choro, eu não tenho esperança da alegria no amanhecer. O choro tira essa esperança. Eu estou tão fraco de palavra, tão seco de visão de Deus, de céu, de reino, que quando vem o baque, eu cedo a ele. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa sequestrada pelo Hamas. Ele disse o seguinte: essas marcas que vieram sobre a minha vida serão eternas. Eu criei complexos, eu vivo de desafios, e meu dia a dia é um horror. Eu tenho medo de sombra, eu tenho medo da árvore buliçar, do vento buliçar a árvore na minha janela. Eu tenho medo de qualquer barulho dentro da minha casa que não venha junto com uma voz. Porque lá fora violentada, lá fora torturada, lá fora machucada, e ela não consegue mais viver, a sua alma está horrorizada, o seu corpo foi violentado, sua alma está horrorizada, e o seu espírito descobriu que existe na terra um povo que acredita no Deus do ódio, que é possível adorar um Deus, que a marca maior desse Deus é o ódio por outro povo. Ela está marcada, ela não vive mais. Uma sombra a perturba, porque ela sabe que o mal é sorrateiro, é silencioso, vem na penumbra. Somos a imagem e semelhança do Deus que cultuamos. Ou nós somos o reflexo da glória de Deus, ou a glória de Deus quer se refletir através de nós. Você mostra o Deus que você crê. Nós mostramos o Deus que nós amamos.
A Bíblia diz em Provérbios 21:16, uma palavra muito forte mesmo. Leia comigo aqui. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, ele vai morar, sabe aonde? Fala, na sepultura. O homem que se desvia do conhecimento, do entendimento, de ficar em paz, de entender as coisas, de entender as pessoas. Aqui a Bíblia está falando, o homem de pavio curto, ele vai ter a sua morada, o seu repouso vai ser junto da igreja dos mortos, é na congregação dos mortos. E eu e você, invariavelmente, somos assim. Olha pelo que você briga, pelo que você luta, pelo que você machuca alguém. Olha pelo que você perde a paz dentro de casa. A falta de entendimento. A gente se desvia do entendimento. A gente se desvia de entender um ao outro, porque a gente quer mostrar quem é que manda. Nós queremos ter razão, e nós perdemos na sabedoria. E quando nós nos perdemos e não temos entendimento, a Bíblia diz, o repouso dele vai ser na congregação dos mortos, é lá que ele vai descansar. Se antecipa o seu tempo de vida, você morre antes do tempo, encurta o seu tempo. A palavra de Deus, ela vem nos preparar para situações de marcas. Sabe aquela situação onde você fala assim, eu me lembro como se fosse hoje, o quanto aquilo me doeu. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não perdoo nunca, porque só eu sei quanto isso me custou. A dor não escolhe lugar, mas temos que ficar, ou ela teima em ficar, viva dentro daqueles que a alimentam. Tem gente que não consegue viver mais, perdeu alguém, alguém morreu, ele morreu junto, acabou a vida dele também, ele não consegue. Outros, por sofrerem, vai falar assim para a vida, eu vou descontar isso aí, ela me traiu, eu vou trair 10 vezes mais. Eu vou mostrar o que é e vou fazer pior, porque você é pior. O pior está dentro de nós. Nós estamos fora do caminho do entendimento. Ao invés de nós nos entendermos, eu vou descontar, eu vou fazer a minha justiça própria, e eu vou trair mais, eu vou roubar mais, eu vou decepcionar mais, eu vou fazê-la sentir 10 vezes mais dor do que ela me fez sentir. Isso está em nós, irmão. O diabo sabe como marcar, o inimigo sabe como marcar. Tem gente que sofre junto com quem sofre. Tem gente que pega o problema do outro e não solta mais. E ele nunca mais consegue viver a vida dele, vive só a vida do outro. Vive só a vida do outro. Ele não consegue se desvencilhar disso. Tem gente que cai, sangra, chora, perde o rumo. Se olhar bem, ele está derrotado, destruído, mas ele tem uma força interior tão grande, que ele se levanta com dificuldades, faz tudo sozinho, porque ele viu que está só, mas ele sacode a poeira, dá a volta por cima, se levanta de novo, e ele se apresenta como vitorioso e vencedor sobre aquela situação que todos os outros caíram e ficaram prostrados. Tem gente que decide romper, mudar. Eu conheci uma pessoa que ela ficava paralisada cada vez que ela tinha um problema. Paralisava. Ela não sabia mais agir. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: quando Jesus está falando, vinde a mim, Ele fala num processo que eu coloquei aqui para nós, alguns verbos fantásticos. Você tem que tomar uma decisão para mudar a sua história. Não sou eu, não é o seu pai, não é a sua mãe,
não é o seu amigo. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem está cansado tem que tomar uma decisão. Você tem que parar a sua vida. Você tem que chegar a um tempo e falar o seguinte: eu estou me recolhendo durante 3 dias. Para quê? Para pôr em ordem a sua vida. Está tudo errado. Você está incomodado, não vai levando não, para. Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Agora olha só, vinde a mim, todos vós que estáis. O verbo estar aqui está dizendo, você que carrega tudo sozinho, não está falando nada para ninguém, venha até mim. E ele fala outra coisa, tomai. Primeiro ele manda vir, depois ele fala, vós que estáis, depois ele fala, tomai. É uma decisão, onde você decide pela palavra, você decide obedecer. Você não entende muito, mas você decide, tomai sobre vós o meu jugo, a palavra dele, o caminho dele, a direção dele. E aí tem um outro verbo, e aprendei de mim. Agora você já tem a experiência. Ele está querendo dizer o seguinte: o que você vai passar aqui, aprenda com isso. Mas é o caminho. Olha, se você quer descanso para a sua alma, você tem que vencer as marcas que colocaram em você. Deixa eu te contar sobre essa marca. Quando a dor não vai embora, é porque entrou situação de morte na nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é o quê? Conduz à morte. Há caminhos que a gente acha que são, mas o final deles é? Pois é. Um pai, ele tinha um casal de filhos, e o filho sempre reclamava da irmã, e chorava, do jeito que a irmã chorava. A irmã chorava, o pai carregava no colo, e era um dengo com ela. Com o filho, não. Ele era muito duro, muito rígido, não dava carinho, não dava atenção, e o filho queria aquele carinho que a irmã tinha. E um dia, os dois brigaram, e ele se sentindo ferido pela irmã, queria que o pai tomasse as dores dele, e ele foi chorando para o pai, e o pai falou assim: você é uma florzinha, você não é um homem, você é uma flor, tem vergonha de você. Essas palavras machucaram ele na infância dele, e quando ele cresceu, ele virou homossexual. E o pai era um pastor. Então, quando foram tentar convertê-lo de volta, ele disse: não, eu vou envergonhar o meu pai. Foi isso que ele falou a vida inteira para mim. Me chamou de florzinha, então agora eu sou uma florzinha. Fale para ele que aqui está a florzinha de Jesus. Marcas. E não soube lidar com elas. Já contei a vocês que um casal em lua de mel acabou de se casar, e ela olhou para ele, os dois virgens, e ela disse: vamos ver se essa coisa funciona agora. Como é que ele entendeu aquilo? Ela quis dizer o seguinte: olha, vamos ver se você me deseja tanto quanto você me desejava quando me namorava, quando dizia o que ia fazer comigo. Vamos ver se isso aí funciona do jeito que nós sonhamos. Ele achou que ela estava debochando, humilhando a masculinidade dele, a capacidade dele, a virilidade dele. O casamento acabou, broxou na lua de mel. O casamento acabou quando começou. Marcas. Quantos de nós não estamos carregando marcas lá atrás? Aquele marido, aquele ex, aquela ex, aquele ex-patrão, aquele lugar. As marcas vêm. A Bíblia
chama-nos reservadamente para uma experiência de força. Olha o que diz Filipenses 4:12. Paulo está dizendo da vida dele, do comportamento dele e da situação dele. O inimigo continuava marcando o apóstolo, mas sabe o que ele dizia dele mesmo? O que nível ele chegou? Ele diz o seguinte: sei estar abatido. Ele sabe se abater, ele sabe ter abundância. Eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, eu sei ter sobrando. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Olha, eu sou maduro, eu não caio em qualquer conversa, eu não sou levado a qualquer sentimento, eu não me deixo levar por qualquer fofoca sobre mim. Eu sei estar abatido, decepcionado, angustiado, entristecido, como também eu sei estar feliz, eu sei estar por cima. Eu tenho estrutura emocional para viver tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. As marcas que o inimigo colocar em mim, eu sei absorver o golpe. Uau! Eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Fala assim comigo: palavras carregam sentidos e significados. Uma vez numa briga com a Vânia, discussão, ela falou algo que eu nunca mais esqueci. E cada vez que nós estamos bem, eu lembro ela dessa palavra. Lembra o que você falou para mim? Ela falou: eu não lembro disso não, eu nunca falei isso. É claro que ela não falou. Ela só queria me machucar naquele dia. Eu é que ouvi. Ela não falou, fui eu que ouvi. Porque você que sofre a dor é que sabe o que ouviu. A pessoa que fala não lembra mais. Somos marcados todo o tempo. E a Bíblia diz: você precisa estar preparado para ter essa estrutura emocional. Eu não vou dizer uma força emocional, mas essa estrutura precisa ter, senão sua vida não anda. Qualquer coisa tira você do foco. Você vai perder emprego, vai perder namoro, vai perder relacionamento, vai perder tudo. A Bíblia diz em Provérbios 14:10, o coração conhece a sua própria amargura, só você sabe o que dói aí dentro. Ei, só você sabe sua fraqueza, só você sabe onde você realmente, para você, não vale nada. O coração sabe a sua própria amargura, o estranho não participa disso. Só quem você quer que participe, é que você abre. Por isso que é o nosso coração, ele nos engana. O inimigo tenta nos marcar. Gente, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu, meu irmão e minha mãe fomos visitar uma mulher, amiga dela, num sítio. Nós íamos nadar no rio, na represa, ia ser um dia espetacular. Coloquei uma bermudinha, eu e meu irmão colocamos a mesma bermudinha, a mesma cor, a mesma camiseta, bermudinha vermelha, camiseta branca, todo de tênis, bonitinho, os dois de cabelo lambido. Vamos lá, meu irmão tinha 3 anos de idade, estava no colo da minha mãe. E ele sempre foi gordinho, viçoso, bonitinho, fofinho. E eu sempre fui um pauzinho de vira-tripa. E aí, chegamos assim, eu pendurado no braço da minha mãe, me lembro até hoje. A mulher chega, oi Mada, abraça minha mãe, beija minha mãe, que saudade, que bom que você veio no nosso sítio, vai passar o dia com a gente, não sei o quê. Eu estou ali, pendurado. Meu irmão no colo dela, bochechudo. Ela olha, quem são, Mada? E ela, meus filhos, minhas árvores de Natal. E aí, quando ela olha para o meu irmão, ela falou assim: Mada, que lindo. Ela falou assim: nossa, que lindo, que fofo, que graça. E eu estou ali pendurado. Eu tinha 6 anos. Bermudinha,
roupinha, cabelo lambido, peitinho de pombo, perninha de grilo, torta. Estou ali esperando um elogio. Falei assim, esse também é seu filho? É, meu filho. Aos 6 anos de idade eu sabia que eu não era lindo, eu sabia que eu não era fofo, e eu sabia que eu não tinha graça. Quando eu contei isso para minha mãe um dia, minha mãe falou, ela não disse isso não lembro disso. Eu falei, mãe, só eu ouvi. Eu fiquei esperando, e eu, cabelinho lambido, aquele tempo era moda, cabelo lambido, e eu lá esperando assim, tal. Ela falou, oi, esse também é seu filho, né? É, mas esse é uma graça, esse é fofo, esse é lindo, você caprichou nesse. Eu falei, mãe, você fez eu no escuro, só pode. O Roberto você fez no claro, você fez no escuro, você nem enxergou o que fez comigo. A mulher não me notou. Aos 6 anos de idade eu já sabia que eu não era bonito. Aos 6 anos de idade eu já estava complexado. Aos 6 anos de idade eu já não queria olhar para ninguém, para nenhuma menina, porque já sei que eu não sou bonito, nem fofo e que sou sem graça. Vai crescendo junto. O inimigo é expert em te marcar. Vira para alguém que está do seu lado e só veja se é bonito, se tem graça, se é fofo. Não fala nada não. Ou melhor, pode falar assim, você é igual ao Rinaldo naquele tempo? Só pode ser. Ah, meu Deus. Mas a palavra de Deus nos leva a seguinte. A vida é um constante marcar e ser marcado. Na igreja você vai marcar pessoas e vai ser marcado por pessoas. Na igreja, vai ter gente que vai te machucar na igreja, e vai ter gente que vai te curar na igreja. Todo lugar onde houver pessoas, no seu trabalho, vai acontecer isso. Vão te marcar, vão também te sarar. A vida é um constante marcar e ser marcado, e só vive bem nessa vida quem tiver boa, fala comigo, cicatrização. Um dia eu passei correndo, Clayton, eu ia para a escola, passei correndo, no corredor da minha casa tinha uma lata enferrujada de planta, e eu passei e rasgou minha perna. E o medo de contar para minha mãe. Eu fiz um torniquete, aquele tempo, há 122 anos atrás, na minha idade, ainda tinha lenço. Eu peguei um lenço do meu pai, amarrei no lugar assim, fiz um torniquete em cima para estancar o sangue e fui para a escola. A calça azul, escura, não aparecia, o sangue se misturava preto com azul. Eu sei que eu cheguei na escola, estava assim, meu tênis, ó, ploc, 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 só sangue no meu tênis, desceu no meu tênis. E hoje eu fui procurar a cicatriz. A cicatriz, ela pegou toda a parte da minha coxa. Hoje eu fui procurar, eu não tenho mais, ela está tão pequena, mas tão pequena, e aquele dia doeu tanto, mas doeu tanto, ela está tão pequena, eu falei, mas será que é você mesmo? Você vai precisar ter uma boa cicatrização se você quiser continuar vivendo e vencendo na vida. Se você não tiver uma boa cicatrização, sua alma vai gritar de dor, vai ficar preso no que aconteceu e você não vai superar. Sabe qual é o segredo das pessoas que vencem? São pessoas que param de olhar, fala assim comigo, no retrovisor. Quando você para de olhar para trás e você só foca o quanto você precisa andar. Tem um piloto de Fórmula 1, eu esqueci o nome dele, ele contando que a primeira vitória dele, a primeira corrida que ele venceu, foi quando quebrou o retrovisor dele. Ele falou, como é que eu vou continuar sem retrovisor?
significa que quando ele não tinha mais retrovisor, quando ele tinha retrovisor, ele ficava olhando os que queriam ultrapassá-lo, e ele ficava preocupado com os que estavam atrás. Quando ele perdeu o retrovisor, ele só podia olhar, sabe o que Deus quer de você? Que você só olhe para frente, e assim você vai vencer essa marca que ficou aí. Se você continuar olhando no retrovisor e quem fez a marca, como ela foi feita, que jeito ela ficou, você não faz a obra de Deus. Sabe por que é que eu não paro? Lá atrás não teve coisa errada? Muitas na minha vida. Sabe por que é que eu não paro? Porque eu não tenho retrovisor. Eu olho para o alvo. Paulo disse: prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da vocação de Deus. Amém, gente? Fala assim: minha vida, minha história, quem decide sou eu. Ninguém decide por você, ninguém direciona a sua história, ninguém pode mandar em você, porque no dia do juízo é você que dá conta de você. Eu vou terminar com esse exemplo para nós. Pense na maior alegria da sua vida. Qual foi a maior alegria da sua vida? Pensa agora. A maior alegria da minha vida foi quando eu fiquei mocinha. A maior alegria da minha vida foi quando eu deixei de ser mocinha. Uau! A maior alegria da minha vida foi quando eu tive nosso primeiro filho. Depois o 10º não teve mais graça, mas o primeiro é uma emoção. É ou não é? Qual a maior alegria? A minha maior alegria foi quando eu me formei. A minha maior alegria, qual foi? Quando eu conquistei, a primeira vez que eu fui campeão, eu achava assim: olha, quando eu for campeão, eu vou ser o jogador mais feliz. Eu fui campeão e eu falei que não fui. Mas cadê a felicidade? Sua maior alegria qual foi? Quando você comprou aquele carro, aquela máquina. Ou quando você conquistou aquela mulher. Ou quando você se casou. Qual foi a sua maior alegria? Grava aí, guarda. Agora, pensa na sua maior tristeza. Vai. Você conseguiu descobrir qual foi a sua maior alegria? Agora descubra qual a sua maior tristeza. Veja que alegria você está procurando. Está assim, qual será que foi? Será que foi aquele dia? Não foi? Acho que foi aquela fazenda, no carro. Não foi o casamento, foi o filho. Não, porque depois ele deu trabalho. Não foi também. Qual foi? Qual a maior alegria? Você não sabe dizer. Agora eu vou perguntar qual a maior tristeza. Você tem ela aí agora. Ela vem rápido. Muito rápido. Minha maior tristeza foi quando eu fui traído. Minha maior tristeza foi quando eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi minha irmã. Minha maior tristeza foi quando eu perdi um filho. Você já sabe qual é. Está aí. Está bem vivo o que marcou a sua vida. Hoje Deus quer tirar essas marcas para que você não olhe no retrovisor. Fale para alguém do seu lado: pare de olhar no retrovisor. Diga assim: você precisa vencer a corrida. E olha que Deus está dando a você a oportunidade de ainda correr. Porque tem muita gente que não vai correr mais. Não pode correr.